vamos todos voltar assim e viver o que Francisco viveu, para então espalharmos pelo mundo paz e bem e a misericórdia de Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui para mais um capítulo da Legenda dos Três Companheiros, nessa série Vamos Voltar a Assis. Hoje, no capítulo 15, vamos trabalhar um pouco sobre a figura do cardeal protetor da nossa ordem. O primeiro cardeal protetor, como nós já vimos lá no capítulo 13, foi o cardeal João de São Paulo. Esse cardeal era muito próximo a Francisco, muito próximo dos frades e nutria um grande carinho pela fraternidade. O cardeal João de São Paulo tinha duas características fortes na sua proximidade com a ordem. Primeiro, um grande conselheiro, aquele que aconselhava Francisco nas decisões, aquele que aconselhava os frades no caminho que a ordem deveria tomar. Depois, a proteção, conselho e proteção. Protegia a ordem, protegia os frades, protegia de todas as intempéries que poderia vir, tanto por parte externa da igreja, quanto também interna, como nós tínhamos o caso das heresias e tantas outras situações na igreja daquele tempo. Mas acima de tudo, o que era mais bonito no cardeal João de São Paulo era o modo como ele recomendava os frades aos outros bispos. Ele ia nas dioceses, incentivavam os bispos a chamarem os frades, não para simplesmente servir ou fazer algum trabalho, mas simplesmente pela vida de santidade dos irmãos. Os frades eram um sinal visível da graça de Deus. E esse sinal visível da graça transcendia e ia de encontro a tantas pessoas que viviam ali naquela diocese. Então, por isso, os bispos queriam trazer os frades e que os frades estivessem ali na cúria, na sua diocese, para ser um sinal de santidade. E o cardeal João de São Paulo era um grande propagador, um grande incentivador da ordem franciscana para tantos bispos. Com a morte desse cardeal, que foi o protetor, foi o conselheiro, foi aquele que espalhou para os bispos a fama de santidade de Francisco e dos irmãos, então precisou surgir um outro cardeal que continuasse esse trabalho de proteção, esse trabalho de aconselhamento. E então o Senhor inspirou o cardeal Ugolino, bispo de Ostia, que futuramente será eleito o Papa Gregório IX, que vai canonizar São Francisco de Assis. Então, ainda enquanto cardeal Ugolino, ele também tinha essa proximidade de Francisco, essa amizade com o seráfico pai. E é interessante que a Legenda dos Três Companheiros, no capítulo 15, traz três características que o Senhor inspirou ao cardeal Ugolino. Primeiro, amar profundamente Francisco e os irmãos da ordem. Segundo, proteger aqueles irmãos, como já dissemos, tanto dos perigos internos da igreja, da ordem, quanto dos perigos externos da sociedade que vivia aquele tempo. E por último, animar. Então, amar, proteger e animar. Isso o Senhor mesmo inspirou aquele cardeal. E é interessante que quando Francisco fica sabendo que seria o Ugolino, o cardeal protetor da ordem, ele mesmo reúne os irmãos e vai ao encontro do cardeal, para saudá-lo, para acolhê-lo, para amá-lo desde já como aquele que seria o protetor e o animador da ordem. E é interessante que o cardeal, quando recebe os frades ali, ele diz: eu me ofereço a acompanhar a ordem de vocês. E não de um jeito qualquer, eu me ofereço para ser auxílio, conselho e proteção. Mas em troca do auxílio, conselho e proteção, eu vos peço: rezem por mim. Olha que beleza! Um cardeal da igreja se inclinando e reconhecendo a santidade dos irmãos e pedindo que aqueles irmãos rezassem pela vida dele.
Por fim, então, Francisco, explodindo de felicidade e alegria pelo encontro com o cardeal, que seria o protetor da ordem, então São Francisco diz: eu quero de bom grado, Senhor Cardeal, que o Senhor seja o nosso Pai, que o Senhor seja o nosso protetor, e o Senhor sempre estará recomendado a Deus nas nossas orações. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o grande carinho de São Francisco pela Igreja e o modo como ele quis inclinar-se ao ponto de ter sempre um protetor, um cardeal que viesse, corrigisse, animasse aquela fraternidade. E o capítulo 15 termina contando que São Francisco convidou o cardeal Golino para participar do capítulo em Santa Maria dos Anjos. E ele foi. E quando o cardeal chegou, os frades já estavam reunidos, então foram todos em procissão ao encontro do cardeal, e ali eles foram à igreja de Santa Maria, cantaram, foram exortados com o sermão que o cardeal fez, e por fim celebrou a missa e continuaram ali no capítulo. Que esse texto, que esse capítulo da Legenda dos Três Companheiros, o capítulo 15, nos ajude também a sermos próximos da Igreja e reconhecer a proteção, a animação que nós temos dos prelados. Se você, nosso irmão, nossa irmã, que nos acompanhou nesse vídeo, que nos acompanha na nossa série, ainda não se inscreveu na nossa página, se inscreva aí, curta a nossa página e deixe o seu like. Paz e bem, o Senhor sempre nos protege e nos anima.